Axé, axé, muito bom dia. Gratidão a Deus por mais um dia, bênção dos nossos orixás e orientação dos nossos guias espirituais. Aqui quem fala é o Pai Alex Fiorino de Omulu, ou a Pai Fiorino de Omulu, dirigente do terreiro de Umbanda Sagrada Zé da Virada e Maria do Bagaço. E o tema do vídeo da gente hoje é o trabalho versus médium. Eu vou falar sobre isso. Senti aqui o direcionamento, já começou as coisas a acontecer. Sua bênção, me abençoe, Exu abra teus caminhos e vamos lá. Vou falar, pera ainda, menina. Axé. Também, um abraço a todo mundo. Ai, meu orixá, abençoe vocês, Exu possa estar abençoando a todos nós. Eu vou fazer agora o vídeo falando sobre trabalho e o médium. Acho necessário, muito bom, muito importante. Por quê? Porque tem muita gente com problema de origem terrena, achando que os seus caminhos estão fechados por questões espirituais, quando às vezes o problema é a própria pessoa. Então vamos falar sobre isso, eu não vou demorar muito. Trabalho versus médium. Um cheiro, um abraço em todo mundo. O terreiro aqui está acontecendo aqui em Messejana, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, e Brasil, né? Estamos aí acompanhando muita gente de outros países, mas o nosso terreiro é aqui que acontece. Vou estar falando agora sobre esse tema trabalho e o médium. Axé para todo mundo. Vamos lá. Então, muita gente me procura para falar sobre caminhos fechados. Caminhos fechados. E aí, a primeira coisa que eu quero falar é assim: a espiritualidade, anota aí, não se responsabiliza pela sua irresponsabilidade. Essa frase anota aí. A espiritualidade não se responsabiliza pela sua irresponsabilidade. Isso fala até de trabalhos espirituais. Às vezes você está fazendo um trabalho espiritual e aí você acha que a espiritualidade vai fazer tudo, né? Só falta assim, botar uma papinha mastigada na sua boca. Tá errado. Você vai fazer sua parte e a espiritualidade vai trazer oportunidades. Trabalho da espiritualidade vai ser gerar oportunidades, mas quem vai aproveitar as oportunidades é você com suas atitudes. Isso sobre qualquer tipo de trabalho espiritual. Fica logo sabendo disso aí. Por exemplo, estou fazendo um trabalho para o marido voltar para casa, para aquela família se reestabelecer, família está quebrada, marido foi para um lado, esposa foi para o outro, um dos dois me procura. Aí eu faço trabalho espiritual para que a pessoa volte. A esposa, em vez de ajudar, quando o homem bate na porta que ela tanto pediu, ela quer descontar as raivas e toda a situação. Então, não vai funcionar. Pessoas pedem para fazer um trabalho de abertura de caminhos, mas todo o trabalho que a pessoa arranja, a pessoa é uma pessoa que reclama de tudo quando está lá dentro, coloca pessoas umas contra as outras, quer entender das coisas mais do que quem já está lá há muito tempo. Você pode trabalhar numa área e saber de muita coisa, mas quando você entra num lugar, você tem que recomeçar do zero, como se você não soubesse de nada e precisa se adaptar ao ritmo daquele lugar, que é diferente de onde você vem. Então não adianta você pedir caminhos abertos, primeiro, se você não está disposto a caminhar. Segundo, se você não é uma pessoa proativa para aproveitar oportunidades, porque a espiritualidade vai abrir portas para você, mas quem vai passar pela porta é você. Coloque isso na sua cabecinha. Então, a primeira regra que você precisa entender é entre trabalho versus o médium. Eu estou falando do trabalho na parte prática. O que é que isso tem a ver com a espiritualidade? Tem a ver com tudo. Os guias, muitas das vezes, a gente que está abaixo de Deus procurando a ajuda da espiritualidade para abrir caminhos da gente, deixa eu até falar uma coisa para vocês. Segunda frase que eu quero deixar para vocês
é que assim, a maioria das pessoas são contratadas pelo seu currículo, pelas suas habilidades profissionais. Mas a maioria das pessoas elas vão ser contratadas às vezes sem nem ter habilidade profissional nem nada. Mas todas elas são demitidas às vezes por uma questão de indisciplina, postura ou caráter. E isso está totalmente ligado à nossa espiritualidade. E aí o médium... E aí aqui em casa, no terreiro, tem um monte de filho de santo que me procura e diz assim: Pai Alex, a minha vida tá uma gangorra. Uma hora de um jeito, outra hora de outro. De dia de um jeito, de noite de outro. Já viu esse videozinho? Bem assim. Tem médio que tem a vida gangorra profissional. Se o teu profissional é uma gangorra, vive entre altos e baixos, naturalmente o seu financeiro também, como consequência, vai viver altos e baixos. O problema de pessoas que vivem uma gangorra financeira é porque elas vivem uma gangorra profissional. Se você não trabalha, você não recebe. O mundo é isso. Trabalho é ordenança espiritual em todas as culturas, desde a cultura indígena até todas as culturas no mundo inteiro. Você precisa trabalhar, que você goste ou que você não goste. Trabalho que eu estou falando não é trabalho espiritual dentro do terreiro, eu estou falando do trabalho fora terreiro. Quem é dentista, quem é advogado, quem é corretor, quem é consultor e o que seja, vendedor. Mas por que o pai está falando de trabalho numa live de uma casa espiritual? Porque o trabalho está totalmente ligado à sua espiritualidade. Filhos de santo vivem num financeiro, uma gangorra, uma hora tem condições, outra hora não tem condições de nada, porque eles não procuram ter constância, vivem em desequilíbrio. Infelizmente nós estamos com uma geração que está se formando de trabalhadores, onde o máximo do máximo que uma pessoa passa numa empresa é 2 anos. Gente, isso é assustador. O meu pai, carnal, ele trabalha numa empresa há mais de 40 anos, na mesma cadeira, trabalhando com as mesmas pessoas, até porque ele é a segunda pessoa depois do dono da empresa. O que eu quero dizer? Ele não tem mais o que subir, só se ele comprar a empresa. Mas você está 40 anos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas dentro de uma sala. Um dos dois, inclusive, já trocou de casamento, os dois já trocaram de esposas, mas estão lá juntos trabalhando. Não se faz mais, hoje em dia o pessoal diz assim, não se faz mais funcionário assim. A estimativa de pessoas dentro de uma empresa não passa de 2 anos. Isso é vergonhoso, né? A gente tem que procurar crescimento. E aí eu vou falar sobre isso. Pessoas que vivem numa gangorra é aquelas pessoas que têm preguiça. Começam a trabalhar num lugar, no começo é maravilhoso. 3 meses depois o trabalho não presta, o salário não serve, as pessoas são chatas, o horário impede a pessoa de crescer na vida e aí já tem que trocar para outro emprego. Eu lembro que eu tinha um filho de santo que ele me procurava e dizia assim, pai, nada financeiramente dá para mim, eu fico 3 meses com dinheiro e outros 4 meses sem dinheiro. Eu fui observar a vida desse filho de santo, ele ficava 3 meses empregado e 3 meses, 4, 5, dependendo da esposa, da mãe, do pai. Parecia um adolescente de 17, 15 anos de idade. Então, uma pessoa que está habituada, porque tem gente que é viciada, habituada a isso, está dependendo de pai, de mãe, de esposa, de marido, de sogra, de não sei o quê. Primeiro, para mim é vergonhoso. Segundo, tem gente que se vicia a ser poita. Aqui no Ceará a gente chama de poita, tem canto que chama escora.
Tem gente que gosta de estar. Só que essas pessoas não se percebem que não estão construindo nada. E lá na frente vão pagar o preço por isso. Você já viu aquela pessoa com 40, 50, 60 anos morando com os pais? Tratadas como se tivessem 17 anos de idade, tendo que dar satisfação da hora que vai chegar para pai e mãe, com 40 anos na cara, porque estão debaixo do telhado dos pais. O que construíram? O que estão construindo? Então, a gangorra da vida não tem a ver com tranca espiritual, quando você tem esse tipo de atitude, de não buscar crescer, conquistar. Voltando, eu disse duas coisas. A primeira é que a espiritualidade não se responsabiliza pela sua irresponsabilidade. Se você plantou, você vai ter que colher. Segundo, sobre trabalho versus médium, que é o tema desse vídeo, vai ficar salvo. A maioria das pessoas são contratadas pelas habilidades que elas têm para desenvolver aquele trabalho. Mas todas as pessoas são demitidas, geralmente por questões de indisciplina. Pessoas que só chegam atrasadas, a pessoa tem 2 semanas que foi contratada na empresa e fica metendo atestado. São demitidas por questões de indisciplina, postura, não saber se portar onde trabalham, ou caráter. A pessoa tem um caráter ruim mesmo, de ficar criando fofoquinha dentro da empresa, de ficar jogando um contra o outro e coisas do tipo. Postura, às vezes tem uma amizade muito boa com o seu chefe, mas apesar da boa amizade, mistura as coisas ao ponto de desrespeitar a outra pessoa na frente das outras e achar que isso é normal, porque são amigos, né? Às vezes trabalha com parente, aí isso vai tanto do patrão quanto do funcionário. Olha, do portão para dentro você é meu patrão, você não é meu irmão. Então, a maioria das pessoas são contratadas por habilidades. Olha, você tem habilidade para desenvolver isso na minha empresa, eu vou te contratar para você prestar serviço para mim. Mas a maioria das pessoas são demitidas por uma questão de postura, por uma questão de caráter ou indisciplina. Eu tenho pessoas que eu conheço que são maravilhosas dentro de ideias, dentro de planejamento, dentro de desenvolvimento de um negócio, mas elas não conseguem ter a disciplina de cumprir horário. Essas pessoas não vão durar em lugar nenhum. E aí, quando demitidas, quando na rua, quando passando necessidade, vão para o pai de santo. Meu pai, eu acho que alguém trancou meus caminhos. Realmente alguém trancou seus caminhos, você mesmo. Nós somos o nosso melhor amigo ou o nosso pior inimigo, a depender do que nós vamos escolher para nós. Primeiro, quer emprego, mas não quer trabalho. Muita gente quer um emprego, quer o salário, mas não quer o trabalho do salário, né? Metem atestados, não cumprem horários, e aí não vão passar de meses dentro daquela empresa, e você quer espiritualizar as coisas. Aqui em casa tem um defeito, eu sou aquele pai de santo que me importo com a vida dos meus filhos do portão para fora. E às vezes eu fico, tá chegando cedo na tua empresa, tá sendo o último a sair, tá sendo prestativo, proativo. Pesquisa sobre essas palavras. Há uma necessidade enorme de pessoas com essas características no mercado de trabalho. Então, tanto é que eu estava assistindo uma palestra de trabalho, sobre uma palestrante falando sobre trabalho, e ela fala assim, a estimativa do funcionário júnior é de 2 anos, do pleno é de 8 anos e do sênior é de 10 anos. Quando antigamente a expectativa do funcionário sênior, que é aquele que administra quase que tudo dentro de uma empresa, era de 30, 40 anos. Isso caiu. Mas não caiu pela qualificação das pessoas, caiu pelo contrário, pela falta de comprometimento das pessoas com elas mesmas. Porque se você for comprometido com o seu profissional, o seu financeiro vai bem. Se você for uma pessoa organizada, mesmo que você ganhe pouco, com o tempo você vai prosperando e conquistando a longo prazo
seus alvos e suas metas. Você quer caminhos abertos, faz trabalho, meus caminhos estão fechados. Busca qualificação. Muita gente, aí eu vou voltar agora no primeiro ponto que eu falei, quer emprego, mas não quer trabalho. E atenção aos pais e mães de santo. E isso eu vou falar de pai para pai, de pai para mãe, de tudo, né? Não aceite filhos de santo dentro da sua casa que estão sem trabalhar, que ficam zanzando dentro do terreiro sem ter o que fazer, porque você está alimentando coisa ruim na vida dos filhos de santo. Tem gente que vai para o terreiro não é porque quer ajudar, é porque quer escapar lá. Tem gente que está dentro do terreiro, sem trabalhar e ficar indo para o terreiro, porque está acostumado só com arroz e o feijão. E ali tá bom, então vou ficar por aqui porque aqui tem. Se o pai de santo, a mãe de santo concordar com isso, tá criando, deixando uma pessoa deficiente mentalmente, tá alimentando uma deficiência na vida daquele filho. Aqui em casa eu não. O que você está fazendo aqui? Ah, eu estou desempregado. Pois era para você estar às 5 horas da manhã lá na fila do VaptVupt, não aqui no terreiro. Você passa aqui, acende uma vela e vai atrás de emprego. Se saia, como diz na Bahia. Se saia. Cuida. Vamos falar sobre a falta de qualificação. Você quer caminhos abertos, você quer pedir aos seus guias caminhos abertos, você já está trabalhando, te qualifica naquilo que tu está trabalhando. Busca, faz o teu lado, busca qualificação e os guias vão te abençoar, vão fazer com que você consiga um curso mais barato, os guias vão gerar a oportunidade que você ganhe uma bolsa numa faculdade e você vai se especializar. Sai do arroz e feijão, busca algo a mais. E é horrível porque quando se você aceita essa energia de pessoas só do arroz e o feijão do seu lado, você começa a ficar igual. Queira pessoas do seu lado que estão sempre incomodadas em te incomodar a crescer. O tema do vídeo é trabalho e o médium. Não seja um médium gangorra no seu trabalho, que trabalha 3 meses numa empresa e fica 4 meses desempregado, dependendo de pai, mãe, vó, tio, marido, esposa. Busca ser independente, ter o seu próprio dinheiro. Eu conheço pessoas que são enganchadas com pai e com mãe. Quando eles morrem, vai ficar como? Eu já acompanhei histórias assim, que a filha dependia tudo da mãe. Apanhou um monte depois que a mãe faleceu, fez a passagem dela. E aí, a espiritualidade não me ajuda, não está me ajudando. Você nunca se ajudou e quer que as entidades façam um trabalho por você como se fossem o gênio da lâmpada. Agora eu preciso de vocês. Mas durante 10 anos ficou pendurado esperando da aposentadoria do pai e da mãe. Né? Então, um cheiro para todo mundo que está acompanhando a gente nesse vídeo. Aí Recife e outros países, Alemanha e tal. Mas vamos lá, estamos falando sobre o trabalho e o médium. Tem gente que quer emprego, mas não quer o trabalho. A frase por si só diz: mal entra numa empresa, mete um atestado. Aqui quando o filho de santo olha para mim e diz assim, eu botei um atestado, eu olho de cara para a pessoa e digo assim, filho de santo, você já está colocando o currículo? É bom que você coloque, porque você vai ficar desempregado. Você vai ficar E a culpa não é das entidades. A culpa é sua. Deixa eu te parabenizar. Porque essa vida aí, meu filho, o guia não abençoa isso aí não. Tá? Já viu aqueles filhos que fica trocando de faculdade para ficar pendurado no pescoço do pai e da mãe, sugando? Tem que pedir até a bebida que vai beber no final de semana para pai e mãe. Gente, isso é ridículo. Eu conheço o filho dando golpe em pai, que fica em pai e mãe. Que, eu não gostei dessa faculdade. Faz 2 anos numa faculdade, depois faz 2 anos de outro tipo, depois 2 anos. Tem 10 anos numa faculdade e não se forma em nada. 10 anos de todo tipo de faculdade começa e não conclui.
é o nome disso. E o problema não é espiritual. Aí chega no terreiro e fica chorando pro pai e pra mãe de santo, que meus caminhos são trancados. Comigo funciona, é choque de realidade, meu amigo. Eu pego aqui, ó, eu vou fazer um jogo aqui. Peraí. Não sei se vai ler porque aqui tá na câmera frontal. Lê de trás para frente. Seu problema não é espiritual, é? As entidades não vão abrir caminho de quem não quer caminho. Faça o trabalho de abertura de caminho, o Exu vai te analisar, criatura. Tem gente que não gosta, não quer trabalhar. Vai ter que... E coisa feia, né? Vai ter que casar com uma pessoa que não gosta, conviver com uma pessoa que não gosta, porque a pessoa vai lhe bancar. Meu Deus do céu. Isso é pior do que mendigar. Falta de qualificação. Se você quer caminhos abertos, você tem que ser uma pessoa que procura se qualificar no que você está fazendo. Quem não sabe onde quer chegar tem que aceitar o que vier. Então se qualifica, traça um projeto. Eu quero ser isso, eu quero chegar ali. Esse médio deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não vai parar em meta nenhuma. Aí quando chega lá na frente, 40, 50 anos, meu Deus, eu não tenho nada, meu Deus, eu não construí nada. Meu Deus. E o que foi que tu traçou de projeto para a tua vida? Uma vez, num Réveillon, eu fiz um pedido a Iemanjá. Pedi que ela me abençoasse com uma determinada coisa. Aquela era a meta daquele ano. Depois daquele ano, eu aprendi toda virada, todo Réveillon, eu coloco um alvo a ser conquistado e corro atrás com os guias, peço os guias que me dê trabalho e oportunidade, e eu alcanço a todos. Alcanço a todos. Só tenho a agradecer. Coloque alvos. Quando foi a última vez que você fez um projeto para você mesmo, sobre você mesmo, para atingir um alvo para você? Ou você está sendo deixa a vida me levar, a vida leva eu? Olha, quem não sabe onde quer chegar, deve aceitar tudo que lhe vem. 3. Ter uma visão de tudo que se propõe a fazer. Se você está dentro de uma empresa, se você está trabalhando, as entidades te abriram aquela porta. Valoriza aquela porta. E observação. Às vezes a gente faz uma abertura de caminho, pedindo às entidades que abram o nosso caminho. Aí abre uma porta. Às vezes eu faço aberturas de caminho aqui para determinadas pessoas, e é um tipo de trabalho que eu amo fazer, abrir caminho. Abrir caminho, trabalho, dinheiro, gosto de ver as pessoas prosperando em todas as áreas da sua vida. Prosperidade não é só dinheiro, tá? Prosperidade é você estar pleno em todas as áreas da sua vida. A ausência de necessidades é prosperidade. E aí a pessoa chega aqui, nós estamos na 3ª semana, 4ª semana dos banhos de axé, da abertura de caminho. A pessoa vira para mim e diz assim: Pai Alex, não surgiu não surgiu nada. Aí eu nada, NADA é nada. Eu quero saber alguma oportunidade. Não, surgiu, mas eu não gostei. Não, uma porta pequena pode abrir uma porta grande. Você deveria ter ido, melhor do que nada. 1 é mais que 0. E do 1 pode vir o 2, e do 2 pode vir o 3. As entidades abriram porta para você, você que não quis. Gente, é algo tão sério. Eu atendo muitos empresários e eu já tive um monte de problema por indicar filhos de santo. Então eu estudo muito quando eu vou indicar alguém, porque eu sei as crias que eu tenho. Então, a pessoa pede portas abertas a Exu, principalmente. Pode pedir caminho também ao Oxóssi, pode pedir a tantos na espiritualidade. Mas ela é um problema. Você indica querendo dar uma solução para aquele empresário que lhe procurou. Meu pai,
Me indique um filho de santo seu. Olha, primeiro que lá ele não é meu filho de santo, ele é um funcionário prestando serviço. Se não servir, pode colocar na rua. Primeira coisa que eu digo. Vou ver aqui quem tem um currículo no perfil que você precisa. Indiquei já uma pessoa. Indiquei vários filhos. Aqui tem muitos filhos de santo meu que eu indico trabalho para eles. A pessoa que na minha frente, na frente do pai, está tomando a bênção toda coitadinha. Ai, preciso de trabalho. E tem currículo. Só que no currículo você observa que a pessoa não se demora dentro dos trabalhos. O problema está naquela ruma de empresa que a pessoa entrou e não se demorou, está na pessoa. Vamos estudar a situação. Semanas depois vem aquele empresário na minha sala e diz assim, aquele filho de santo que o senhor me indicou, ele só falta me engolir dentro da minha empresa. Acho que se confiando, porque é seu filho de santo, foi o senhor que indicou. Como é que é? Bote fora. Tem uma conversa, tem duas conversas, na terceira você tira. Porque às vezes tem um período de adaptação. Então a gente tem que sentar, explicar como que a banda toca, né? Mas tem gente que na frente da gente é um coitadinho, uma coitadinha, quando tá lá no ambiente de trabalho é uma cobra. E aí quando as portas se fecham, vão para a espiritualidade como se fossem coitadinhos. Como eu disse, a maioria das pessoas são contratadas pelas empresas pelas habilidades que carregam, mas são demitidas por indisciplina, falta de postura e o pior, falta de caráter. Quando é falta de caráter, ela não vai se demorar em lugar nenhum, sinto dizer. Mas eu estava falando no ponto 3, ter visão em tudo que se propõe, abrace a visão do lugar que você trabalha. Abrace a causa. Eu vou falar agora até como pai de santo. Dentro da espiritualidade, vai ter pai e mãe de santo que vai fazer um trabalho espiritual com uma pessoa que, se ela tiver uma visão de causa, eu quero ver essa pessoa vencer na vida, vencer esse problema, vencer essa causa. Esse pai, essa mãe de santo, mesmo que o paciente do terreiro não tenha condições mais financeiras de continuar o trabalho, ele não larga a mão do paciente, daquela pessoa que lhe pediu ajuda. Tu só tem vela? Pois nós vamos só com vela. Tu só tem? Pois nós vamos continuar segurando essa gira. Do mesmo jeito, é no trabalho lá fora. Se você é enfermeira, se você é cabeleireiro, as coisas estão difíceis, você não larga a causa da empresa. Porque tudo pode passar por um momento difícil. Então você tem que estar agarrado à causa, à visão, vestir a camisa. Eu, quando trabalhava com vendas no IB, que era uma empresa que tinha aqui de Fortaleza, uma financeira, eu era consultor financeiro, eu vendia muito bem, muito mesmo. Uma vez por semana, pela manhã, tinha um negócio de atividades motivacionais, que nós ficávamos a manhã todo dia dentro de uma sala, assistindo o vídeo, debatendo sobre problemas pessoais e motivando na parte comercial. E eu achava aquilo um saco. Eu dizia, meu Deus, o tempo que eu estou aqui em cima, vendo vídeo, vendo filme, essa é a reunião de grupo motivacional aqui, eu já tinha vendido 3 cartão lá embaixo, 2 seguro, 3 capitalização e tal. Só que eu sempre vendi bem, independente dessas coisas. Só que eu percebia que a equipe, quando era no final do dia, entregava um resultado altamente positivo, totalmente contrário aos outros dias que quando não tinha essa reunião. Eu aprendi a pensar coletivamente, a vestir a camisa da empresa. Mesmo que eu, Alex, achasse uma bobagem aquilo, para muitas pessoas era necessário. Então, se aquilo era necessário para as pessoas e ajudava nas metas da minha empresa, então que aconteça. Eu vou fazer e vou aproveitar esse momento também da melhor forma possível. Visão. Abrace a visão da sua empresa, abrace a visão do lugar que você trabalha. Não importa se outra pessoa está se reclamando. A visão dela é a visão dela, a sua é a sua. Isso serve também dentro do terreiro.
A pessoa que não tem uma visão junto com a empresa, ela só enxerga o que ela tira de dentro da empresa. E os patrões percebem isso. E geralmente essas pessoas saem, elas já estão lá dentro, premeditadas a processar a empresa quando saem. Já estudam no que vão processar a empresa quando sair. Esse perfil, todo mundo tem seus direitos trabalhistas, né? Tem os direitos trabalhistas e tal. Claro, você não, nós não somos escravos, né? Escravidão já passou, assim cantam os pretos velhos. Mas é incrível como tem pessoas de mau caráter que já estão dentro do lugar pensando em como prejudicar o lugar. Não vão ter crescimento em lugar nenhum. Tem gente que me procura e diz assim: pai, vamos fazer um trabalho porque eu quero mandingar o meu patrão, porque eu me sinto humilhado e tal. E às vezes nem é aquilo. Quando eu jogo no jogo, eu digo: não, o problema é a pessoa que é muito melindrosa, que qualquer coisa se dói. Às vezes não é humilhação de patrão, coisa nenhuma. E aí a pessoa quer mandingar o próprio patrão. Como é que tu vai prosperar se tu tá fazendo macumba não, fazendo trabalho espiritual negativo para a pessoa ao qual tá te abençoando com o trabalho, com teu ganha-pão? Né? Um absurdo. Assumir a visão do lugar onde os guias te colocaram. E se aquele lugar falhar com você, começa a rezar, pedir os guias que te coloquem num lugar melhor. Saiba entrar e saiba sair. Todo trabalho vai ter um período de adaptação, para quem quer adaptar-se, para quem quer prosseguir, com caminhos abertos, com seu próprio dinheiro no bolso, com a sua independência financeira. Uma das coisas que você precisa entender, que para conseguir se adaptar em um lugar, você vai precisar ter um ouvido tópico e não relacional. Vou explicar sobre linguagem tópica e sobre linguagem relacional. É muito importante vocês entenderem isso. Eu vou falar da linguagem tópica e da linguagem relacional, dando como exemplos casados que moram juntos. Todos e todes. O que é uma linguagem tópica e o que é uma linguagem relacional. O problema de muitos casais se separarem é porque um está falando numa linguagem e o outro está recebendo em outra linguagem. Linguagem tópica. Está lá o maridão, né, com a esposa. Aí o marido diz assim para a esposa: ô minha filha, dá uma varridinha aqui na sala, está um pouquinho sujo. Ele está falando da sala que está suja. É uma linguagem tópica, para não dizer técnica. Ele está falando sobre algo que precisa ser varrido, apenas isso. A mulher escuta na linguagem relacional. Ele está dizendo... Ela escuta nas emoções dela, tá? Ele está dizendo que eu não sirvo para nada, que eu não sei fazer nada. Ela está escutando com sentimentos. E o cara estava só falando do chão que estava sujo, era só pegar uma vassoura e varrer. Então, muito casal começa a se separa, se quebra o relacionamento, porque o marido fala na linguagem tópica e a esposa recebe a informação na linguagem relacional. Ela escuta com as emoções, ele falou de forma técnica. Vocês estão conseguindo entender, gente? Então, dentro da empresa, acontece a mesma coisa. Eu estou falando isso porque o tema do vídeo é o médium e o seu trabalho. Então, você precisa ter ouvidos técnicos. Quando uma pessoa for falar algo que é para as tuas emoções, tu vai saber. Quando é uma coisa técnica, você tem que ouvir de forma técnica dentro da empresa e você deve executar o que está sendo pedido da melhor forma possível. Aqui em casa eu sempre falo para os filhos de santos: sejam os primeiros a chegar no emprego e os últimos a saírem, sejam dedicados, não deixem nada pela metade. Se a gente quer caminhos de Exu, a gente tem que honrar as portas que Exu abre para a gente.
Tenham ouvidos técnicos, isso vai te ajudar muito no período de adaptação da sua empresa. E não uma linguagem relacional, senão você vai ser aquele funcionário mimimi. Tudo é um choro. Ai, porque fulano olhou para mim esquisito hoje. Ai, porque fulano hoje me deu um bom dia diferente. E aí a pessoa é cheia de mimimi, toda emocionada. Não vai durar na empresa. É um problema, gente emocionada. Sem falar que esse povo fica colocando uns contra os outros. Ai, fulano falou isso, estava olhando para ti tão diferente. Tu não achou, não? Semeadores dos infernos. Tá cheio. Não seja essa pessoa na sua empresa. Eu expliquei sobre linguagem tópica e linguagem relacional. Aprenda dentro da empresa a minimizar problemas. Tem gente que maximiza problemas. Tem um livro muito bom que fala sobre maximizar ou minimizar. Aprenda a maximizar, deixar grande, deixar em destaque as coisas positivas que estão acontecendo. E aprenda a diminuir, minimizar problemas. Gente, tem gente que domina a arte de aumentar problemas. Você já viu aquela pessoa que só traz problema? E às vezes a coisa é desse tamanhozinho para ser resolvida, a pessoa deixa enorme. A maioria das pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm esse problema de maximizar coisas, problemas, situações. Para você se adaptar bem numa empresa, num trabalho, você tem que aprender a ignorar a negatividade. Ignore, faça o caminho das águas. Anota aí. As águas passam por vários obstáculos e chegam ao seu destino. Às vezes você não tem que bater de frente com ninguém. Às vezes você tem apenas que desviar daquele obstáculo e seguir o seu caminho como o caminho das águas. Se você for essa pessoa que não vai levar problemas para o seu patrão, mas já vai chegar com soluções, ele não vai querer perder você. Seja uma pessoa proativa, de raciocínio rápido. Tenha um raciocínio rápido. Eu vou contar uma história que é verdade isso. O pai tinha 10 anos de idade, eu morava no bairro Araturi, Caucaia, aqui no Ceará. E aí um dia eu me acordei com meu amigo gritando no apartamento de cima, lá é um conjunto habitacional, então aqueles apartamentos juntinhos, né? Eu cresci lá. E que a vizinha tá brigando com o marido, a gente escuta tudo. Um dia eu me acordei com um amigo meu que era da mesma idade, 10 anos de idade, ele gritando. Ah! E aí eu disse, meu Deus, mãe, eu acho que a mãe dele tá matando ele. Aí a minha mãe foi lá, né, para ver o que estava acontecendo, para ajudar, sei lá, a apaziguar a situação. Minha mãe não gosta de ver confusão, essas coisas. E aí ela pegou e voltou e me contou o que tinha acontecido. Ela disse assim, o tema do vídeo é trabalho versus médium. A gente está falando de trabalho aqui porque tem muita gente que vem com o negócio de caminhos trancados e o problema da pessoa de ter caminhos trancados não é ninguém fazendo feitiço contra ela, é ela mesma. Voltando, estou contando a história. Meu amiguinho estava chorando, eu tinha 10 anos de idade, ele também. E aí, sabe o que foi? Ele tinha inventado de criar um cachorro no apartamento. Mãe, me dá um cachorro. E ela aceitou ele criar o cachorro. Porém, ele não juntava a decoração que o cachorro deixava espalhada pela casa, né? Os totozinhos dele. O que a mãe dele fez? Pegou um pão, aquele pão bengala. Aqui chama pão bengala, né? Eu acho. É carioca. E aí pegou as bostas do cachorro, colocou no pão e colocou no prato, no café da manhã dele. Porque o menino pulava, o menino podia ver juntar 10, 15 bostas lá do cachorro que ele não juntava. E ele tinha inventado de criar o cachorro. Ela juntou. Quando o menino estava fardado, uniformizado para ir para a escola de manhãzinha, para a gente sair para a escola, quando o menino foi comer o pão, sentiu a caatinga das bostas.
E a mãe dele pegou e tacou o pão com bosta com tudo na cara dele. Quer dizer, gente, dentro das empresas tem gente assim, que não tem proatividade alguma, não tem raciocínio rápido, né? Então, só falta ter que tacar bosta na cara da pessoa para a pessoa aprender a olhar a necessidade e correr com a necessidade. Precisa limpar. Aqui no terreiro, meu Deus do céu, eu passo mal, porque são filhos da casa, usam a casa, dentro da casa corre entidade. Então a gente tem que manter a casa limpa, é filho de santo, viu que a casa está suja, pai, tem que limpar isso daqui, vamos lá. Eu sou extremamente proativo, tenho meu raciocínio rápido até demais, eu só falta ficar louco. E às vezes eu tenho que dar conta de papel higiênico para não faltar no templo, quando que pessoas podem apenas ver a necessidade de me comunicar ou trazer, né? É uma coisa básica. E eu fico imaginando esse povo dentro das empresas onde elas trabalham. Pode fazer uma pilha de lixo, eu acho que em cima da mesa de uma criatura dessa. Então, seja uma pessoa proativa e de raciocínio rápido. Tenha metas de crescimento. Não seja deixar a vida me levar, eu já falei sobre isso aqui no vídeo. Médium versus os trabalhos. Processos de aperfeiçoamento para crescimento. Não seja a pessoa do arroz e feijão. Busque sempre mais. Quais foram as metas que você colocou profissionais para até o final do ano? Seja uma pessoa organizada financeiramente. Não se gasta mais do que se ganha. Você nunca vai estar folgado. Você vai estar sempre apertado. Você vai estar sempre devendo. Você vai estar sempre chorando. Observe se profissionalmente você está crescendo, se você está parado ou se você está atrasado. Você tem que se atualizar, você tem que fazer cursos na área que você trabalha. Seja uma pessoa que dá ideias de crescimento. Ah, mas fulano no meu trabalho é tão negativo, se eu começar a fazer isso, a inveja do fulano vai vir para cima de mim. E cadê teus guias espirituais, tua fé, tua proteção, tua confiança no que tu carrega? Pelo amor de Deus, não faz raiva o Pai. Eu não tenho paciência para gente sem fé, infelizmente. E nem sei converter ninguém. Graças a Deus, na Umbanda não tem evangelização. Eu não tenho que converter ninguém, convencer ninguém a nada. Esse é o trabalho da espiritualidade com aquela pessoa. Então não tenha medo da negatividade. Faz o teu. Você sabe a história da galinha e da pata? Vou contar. A diferença da galinha e da pata. A pata põe um ovo bem grande. Põe em silêncio. Ninguém vê. A galinha põe um ovo bem pequenininho. Mas você já viu quando uma galinha põe um ovo dentro de um galinheiro? Faz um escândalo, cococó e tome. Acorda todo mundo para dizer que ela põe um ovo desse tamanho. Hoje em dia a gente come mais ovo de galinha ou de pata? Faça mesmo para ser reconhecido dentro da sua empresa, cresça. Isso vai te ajudar. Trabalho, para concluir aqui, é ordenança. A prosperidade vem do trabalho. Tem gente que fica me procurando para fazer pactos de riqueza com o diabo, pacto de riqueza com Xangô. Gente, já escutei cada absurdo aqui na minha sala, ou pedidos de pessoas de outros lugares, né? Nós temos que ter pactos de proteção, pactos de prosperidade, nós temos que ter pactos de... Mas a prosperidade não vai vir sem trabalho. Não vai. E você quer saber qual é o segredo da prosperidade? Vou te contar. Você vai para uma encruzilhada meia-noite e a Exu vai te dizer o que eu ouvi de Exu. O segredo da prosperidade é dominar a arte de multiplicar. Dominar a arte de multiplicar. Se você não tiver essa arte, dominar isso, você não vai prosperar. Infelizmente.
Você tem que ser aquela pessoa que vende um ovo, compra dois, compra três, vende três e compra três, vende três, compra quatro, e aí você vai multiplicando. Eu conheço uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever. E ele tem um helicóptero na garagem, a casa dele é um quarteirão inteiro, piscina, cães da raça pastor alemão, que é a raça que ele gosta. E um dia a gente foi pescar, eu detesto pescar, mas eu fui porque eu gosto de conversar com ele. Pessoas que têm conversas inteligentíssimas, ele nem sabe ler nem escrever. Ele é dono de um galpão de confecção gigante na cidade de Calcaia. E eu perguntei assim, me desculpa, mas tu não sabe nem ler nem escrever. Como é que você construiu esse império? Ele, duas coisas. A primeira coisa, eu sempre soube multiplicar o que eu tenho. E a segunda coisa, eu me casei com uma mulher que me coloca para frente. Existem relacionamentos que colocam a gente para trás, que você não sabe nunca de nada, que você não serve para nada. E existem relacionamentos, pessoas na vida da gente que investem na gente, que encoraja, acorde cedo, se levante, você tem capacidade, você vai alcançar. Então, ela foi essa pessoa na minha vida e hoje eu sou muito próspero. O cara tem um helicóptero na garagem dele. Não sabe ler nem escrever. O segredo da prosperidade é dominar a arte de multiplicar. Eu tenho 6 anos como pai de santo, estou indo para 7 anos. Eu tenho meu cantinho na praia, para fazer minhas giras de Iemanjá ou aproveitar quando eu quero descansar. Eu tenho meu cantinho no mato, para fazer minha gira da mata, ou para descansar. E tenho meus cantinhos aqui na cidade. Graças a Deus. Porque Exu me ensinou sobre, e a Exu, sobre multiplicar. Dentro desse vídeo que eu estou concluindo, eu estou falando sobre trabalho e o médium. Eu quero frisar duas coisas que às vezes acontecem nos terreiros. Trabalho é uma ordenança. No meu terreiro, filho de santo, pode faltar gira, pode faltar obrigação, se ele estiver no trabalho, numa faculdade, num curso técnico, dentro desse movimento de crescimento profissional. Ou, se tiver alguma coisa relacionada à família daquele médium, ele também pode faltar. Um aniversário, alguém que está doente. É um momento de confraternização familiar, dentro das regras do meu terreiro, cada terreiro tem suas regras, ele pode faltar às obrigações daquele dia. Porque eu entendo que trabalho é uma ordenança da espiritualidade para a nossa vida. Então, às vezes já me procuraram médiuns de outros terreiros, se reclamando assim, pai, eu quero sair lá do meu terreiro, eu gosto tanto da minha casa, do meu pai de santo, da minha mãe de santo, mas ele não quer que eu trabalhe, eu sou Uber, e ele quer que eu pare de rodar para correr com as coisas do terreiro. Tá errado. Tá errado. O pai e a mãe de santo tá errado. Teve uma pessoa que eu queria ser filha aqui da casa, que ela gostava muito da mãe de santo onde ela estava desenvolvendo, mas ela trabalhava levando as crianças para a escola, né? Não tem aqueles motoristas que pega a criança, leva para a escola. E o pai e a mãe de santo dela queria que ela parasse naqueles horários para ajudar a fazer despacho, essas coisas. Está errado. O trabalho é sagrado, a família é sagrada. São duas coisas que a espiritualidade respeita e encoraja você a ser um bom trabalhador e ser um bom filho, um bom marido e tudo. Então, pai de santo, mãe de santo que tira os filhos do trabalho pelo terreiro, está errado. É ordenança da espiritualidade que a pessoa trabalhe e seja testemunho da fé que carrega, sendo um bom funcionário. Quando você está lá no seu trabalho, as pessoas estão te observando. Principalmente você, porque nós sofremos preconceito religioso. Então eles observam a gente em tudo. Segundo, pai e mãe de santo que se aproveita do profissional dos filhos. Se o meu filho de santo é Uber e ele vai me buscar em algum lugar, eu pago. Se o meu filho de santo é cabeleireiro e eu vou cortar cabelo com ele, eu pago o corte de cabelo dele, que ele cortou meu cabelo.
aliás. Se o meu filho de santo faz unha, eu tenho aqui uma menina que ela era minha filha de santo, saiu do terreiro, podóloga, adoro ela, e ela faz as minhas unhas, né? Eu pago ela desde sempre, como pai e agora só como cliente. E adoro ela, ela saiu do meu terreiro, está em outro terreiro, Deus abençoe o caminho dela e ela continua fazendo as minhas unhas. Essa história que às vezes tem por aí de pai e mãe de santo, olha, faz isso por mim que Exu vai multiplicar, não sei o que, tudo tal, tá errado. A não ser que parta do filho, meu pai e minha mãe, eu quero te abençoar e vim cortar o seu cabelo. E partindo do filho, eu tenho situação aqui de pessoas que vêm de outros terreiros que o Zé Pilintra desce e diz para a filha de santo que é cabeleireira, você vai amanhã cortar os cabelos do meu cavalo. Cadê o caminho desse pai e dessa mãe de santo? Aqui eu tenho filhos de santo que são pedreiros. Eles trabalham no terreiro, ajudando nas coisas de construção, de não sei o que do terreiro. Corro com eles, financeiramente. É o trabalho deles. É o trabalho deles. Eu vou plantar na vida deles. Se um momento eles quiserem plantar na minha, eu recebo axé. Mas manipulação, usando o nome das entidades, se aproveitando do profissional dos filhos, tá errado e tudo vai ser cobrado. Então, eu quero você médium, um bandista, seja qual a religião que você tiver, eu quero que você entenda que trabalho é sagrado. Seja o primeiro a chegar na empresa que você trabalha, seja o último que saia, mesmo sofrendo intolerância religiosa, às vezes lá dentro, você deve abençoar a vida do seu patrão. Se você está saindo da empresa, saia pela porta da frente, saia nutrindo uma boa amizade com o lugar que você trabalha. O último trabalho que eu tive, depois eu fui retirado para trabalhar só com o sagrado aqui no terreiro, eu trabalhei numa construtora. E a minha patroa, a minha chefe lá do setor, que era do compras, né? Eu era consultor, eu era auxiliar administrativo no setor do compras de uma construtora. Eu saí de lá com uma amizade tão grande, ela pastora da igreja evangélica Videira. E às vezes ela chegava, eu sou formado em teologia, ela chegava e era tanta coisa para a gente resolver que ela dizia assim, eu não vou ter tempo para poder parar e separar a palavra que eu tenho que levar para a célula dos irmãos hoje, das irmãs lá da igreja. Eu pegava, fazia um esboço, pegava a Bíblia, fazia um esboço de uma palavra e sugeria para ela. Eu disse, por que você não fala sobre esse tema aqui? Eu, um bandista, ela, pastora. Ela, gente, Deus está te usando, que palavra, não sei o quê. Pegava aquela palavra e levava para a célula dela. No dia que eu fui demitido, que eu fui receber minha demissão, eu fui demitido porque a empresa estava perdendo alguns contratos e estava diminuindo o quadro de funcionários. Foi indo, até que chegou em mim. E aí ela estava assim, muito mal, porque eu estava saindo, eu também fiquei péssimo, porque eu adorava o lugar que eu trabalhava, eu amo trabalhar, e amava aquela minha rotina também, né? Mas o terreiro tinha que acontecer e a espiritualidade estava me conduzindo. Mas até hoje tenho uma excelente amizade com a minha ex-patroa. Ela é evangélica e eu umbandista. Então aqui no vídeo de hoje eu falei sobre não ser um médio gangorra na vida profissional, aquela pessoa que trabalha 3 meses sim, 5 meses não. Seu problema não é espiritual, seu problema é material, é você mesmo, você precisa mudar. Né? Eu dei o exemplo do meu pai tem mais de 40 anos na mesma empresa, na mesma sala do lado do dono, ele é o gerente, só se ele comprar a empresa para poder mudar de lugar agora. Mas trabalha na mesma sala, com o mesmo patrão há 40 anos, mais de 40 anos. Tenho 38, uns 42 anos lá. Um exemplo, hoje, infelizmente, os trabalhadores estão com uma média de 2 anos numa empresa. Ganhos poucos, mesmo que ao longo prazo, vão te trazer conquistas. Ai, pai, eu ganho pouco, tá tão difícil. Ou você procura uma coisa melhor,
Ou você se dedica dentro do que você trabalha e aprende a trabalhar com o que você ganha. Mas você não pode estar parado. Tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Falei sobre o fato de que a maioria das pessoas são contratadas pelas habilidades que carregam e demitidas pela falta de caráter. A maioria das demissões tem a ver com indisciplina, falta de postura ou falta de caráter. Tem muita gente que quer um emprego, mas não quer o trabalho. Queira os dois e que seja justo na sua vida os dois. Se qualifique, busque sempre estar em movimento, sempre estar em crescimento. Exu é o orixá do movimento, não existe crescimento sem movimento. Ter visão em tudo que se propõe a fazer, abrace a visão do lugar que você está. Vai ter muitas pessoas negativas do teu lado, isso também fala de terreiro, tá? Vai ter muita gente que não vai ter a mesma visão que o dono. Se você abraçar essa visão, você abraçar a causa da empresa que você trabalha, você vai ter crescimento lá. Tenha, dentro do seu período de adaptação na sua empresa, no seu trabalho, tenha ouvidos técnicos e não ouvidos relacionais. Ouça os problemas de forma técnica e não nas suas emoções. Isso vai te resguardar de maximizar problemas. Aprenda a diminuir problemas. Seja uma pessoa que chega com soluções para os problemas e não com problemas para as soluções. Ignore a negatividade. Tenha o efeito das águas na sua vida. As águas desviam dos obstáculos muitas das vezes para chegar no seu destino. Nem tudo você tem que bater de frente. Tenha metas de crescimento, de conquistas anualmente. E traça um projeto, cumpre o projeto e chega nesse alvo. A espiritualidade vai te ajudar, mas ela não vai fazer por você o que você não está fazendo por você. A espiritualidade não ajuda quem não se ajuda. E entre dentro de processos de aperfeiçoamento naquilo que você faz. Né? Observe, se analise se você está na sua vida profissional crescendo, se você está parado ou se você está decrescente, andando para trás. Se você tem um negócio próprio, vou te dar agora por último uma dica. Além de queimar velas, fazer oferendas, pedir proteção e pedir prosperidade para aquele seu negócio, você tem que ser uma pessoa altamente comprometida com seu horário e não pode se distrair por nada. Eu tenho um monte de filho de santo que é Uber. E é o que eu digo, se você, o seu carro é a sua empresa, você não pode parar, eu vou parar a corrida aqui para tomar uma. Eu vou parar a corrida aqui para ir ali namorar meia hora com não sei quem. Eu vou parar minha corrida aqui para fazer a feira da minha avó. Não, separa o horário para fazer essas coisas, mas o teu horário de trabalho é sagrado. Se você tem o seu próprio salão de beleza, que tenha gente, que não tenha gente, o salão tem que estar aberto naquele horário. A maioria das pessoas que trabalham por conta própria e não prosperam são pessoas que são indisciplinadas com relação ao horário, que não tem postura e nem tem comprometimento com aquilo que tem para crescer. Desejo que Exu abra os seus caminhos, te aponte caminhos e que você caminhe nesses caminhos que Exu vai te apontar. Para que Exu possa te prosperar, você tem que ser essa pessoa proativa, rápida no seu raciocínio, uma pessoa de soluções e uma pessoa que podem contar com você, que não falta trabalho, que não fica metendo atestado, que não fica chegando atrasado. Se você for essa pessoa, você vai ter caminhos abertos, boas indicações e vai ser só bênção. Falei sobre os pais e mães de santo que se aproveitam do trabalho dos filhos. Isso fica um recado para os meus irmãos sacerdotes. Não vamos ter essa postura. Isso está errado. Gente caída, gente derrubada, não levanta ninguém. Seu pai de santo, sua mãe de santo é um coitadinho? Então, como que ele vai te ajudar? Também não tem a obrigação do pai de santo ser milionário.
A questão não é essa, nem um extremo nem outro. Guarda essa outra frase. Todo extremo leva ao erro. Todo extremo conduz ao erro. Nem 8 nem 80. Busca o equilíbrio. Mas o pai de santo não pode ser um coitadinho que está sempre carecendo de ajuda. Como é que uma pessoa que está precisando de ajuda vai ajudar alguém? Gente, eu atendo aqui um monte de gente que é da área da psicologia. E a espiritualidade orienta. Então, um bom psicólogo ele tem que ser bem equilibrado para orientar a quem o procura. Um pai de santo do mesmo jeito, uma mãe de santo do mesmo jeito, um dirigente do mesmo jeito. Então, é isso. Eu queria fazer esse trabalho versus médium, a sua boa postura. Que você possa meditar sobre tudo isso que eu estou falando, e se você está falhando em alguma coisa, muda de postura, para que você conquiste crescimento. E eu adoro ver gente com os caminhos abertos, eu adoro levantar pessoas com a espiritualidade do meu terreiro, gosto, amo. É o trabalho que eu mais gosto de fazer de todos, é abertura de caminhos. E aquele trabalho que eu faço que é para trazer equilíbrio emocional e psicológico para as pessoas numa fase onde a pior doença do mundo é a ansiedade e depressão. Tem uns trabalhos de limpeza espiritual e equilíbrio que eu amo fazer. Mas o vídeo hoje fala sobre caminhos abertos, trabalho versus médium. Eu espero que essas palavras possam te ajudar em alguma coisa. Saiba que o seu trabalho tem tudo a ver com a sua espiritualidade. Tá bom? Luz e axé para todo mundo. Eu estava com saudade de fazer algum vídeo falando sobre algum tema. Pedi uma orientação dos guias e eles me deram esse. Espero que te abençoe e seja de muita ajuda para você. Axé.